Olá a todos, meu nome é Juan Carlos Ogea, sou aluno do curso de Engenharia Química na Escola Politécnica da USP, e meu projeto, cujo título é a Persistência Fotoquímica do pesticida azoxystrobina em meio aquoso, estudo cinético, foi desenvolvido sob orientação do professor Dr. Antônio Carlos e com orientação da doutora Arlen Mabel, associados ao grupo de pesquisa em processos oxidativos avançados. A fim de se introduzir nosso problema, o composto estudado, a azoxystrobina, constitui um dos principais ingredientes ativos de produtos que são aplicados a diversas culturas, como a lavoura de tomates, por exemplo, e que, apesar dos benefícios da produtividade, durante o manuseio inadequado, podem acabar atingindo matrizes aquosas e comprometendo esses ambientes. Assim, um estudo acerca da persistência fotoquímica ambiental do mesmo contribui para um maior entendimento diante de seus impactos. Desse modo, temos como objetivo o estudo da persistência fotoquímica ambiental do composto nodal emergente, caracterizado por um fungicida, que foi composto pela determinação do rendimento quântico associado à fotólise direta, das constantes cinéticas de segunda ordem associadas à fotólise indireta, por meio do uso de espécies reativas fotoinduzidas, como oxigênio singlete, radicais hidroxilas e matéria orgânica cromofórica no estado triplete, bem como a determinação do tempo de meia-vida do composto-alvo em matrizes aquosas reais. A metodologia ela foi baseada na realização dos ensaios de luz solar simulada por meio do emprego do simulador disponível no laboratório. A determinação das constantes cinéticas de segunda ordem foi realizada por meio da aplicação do método de competição cinética entre espécies, que consiste em utilizar um composto de referência em que se é conhecida a constante com respeito às espécies reativas e, por meio de uma relação, obtém-se a constante que relaciona o poluente e a espécie reativa. Foram realizados estudos analíticos utilizando HPLC, que permitiram acompanhar a evolução do efeito da fotólise, seja direta ou indireta, sobre o composto de estudo em função do tempo. E, por fim, utilizou-se o modelo cinético APEX, que permite, a partir de parâmetros cinéticos do composto e da matriz aquosa estudada, obter informações de forma mensurável acerca dos comportamentos das espécies nesses ambientes, isso por meio do tempo de meia-vida. Os primeiros resultados obtidos foram com respeito aos ensaios de hidrólise, permitindo analisar o comportamento do poluente diante da solução aquosa. Assim como apresentado na figura 4, é possível observar que a concentração é praticamente a mesma ao longo das 72 horas. Em seguida, realizou-se análise diante da fotólise direta, que fornece informações acerca da taxa de degradação do pesticida por meio da luz solar simulada. E aqui é determinado por meio da linearização da evolução da concentração em função do tempo. Em seguida, realizou-se análise por meio do espectrofotômetro, permitindo verificar o espectro de absorção do nosso composto e relacionar com aquele associado às espécies reativas, bem como relativo à irradiação por meio do simulador. Aqui nós temos a constante de pseudo-primeira ordem, obtida anteriormente, e determina-se também o coeficiente de absorção molar, que é determinado por meio do coeficiente angular para o gráfico de absorbância em função da concentração para cada comprimento de onda. Com esses parâmetros determinados, foi possível avaliar a eficiência do processo fotoquímico, isso fornecido pelo rendimento quântico apresentado aqui nesse valor. Para a determinação das constantes cinéticas de segunda ordem associadas à fotólise indireta, isto é, degradação devido à interação com as espécies reativas, como eu mencionei anteriormente, aplicou-se o método de competição cinética, como já mencionado, e que é expresso por essa relação aqui apresentada. Bom, as constantes obtidas são apresentadas aqui nessa tabela, e aqui ao lado temos a figura que representa como é obtida essas constantes, que é por meio da linearização da evolução da concentração em função do tempo. A última etapa consistiu da simulação por meio do modelo cinético APEX. Aqui na tabela 2, encontram-se as variáveis associadas à matriz aquosa, que aqui foram tomadas com base no intervalo de valores obtidos para águas superficiais brasileiras. Na figura 9, ao lado, é mais uma ilustração, temos o gráfico de superfície, que é obtido para cada simulação, que relaciona as variáveis e o tempo de meia-vida. Então, aqui nós temos relacionando a profundidade, o tempo de meia-vida e a concentração de carbono orgânico dissolvido. Com as variáveis mencionadas anteriormente, obtivemos os seguintes valores do tempo de meia-vida, como apresentados aqui nessa tabela. Uma observação que é importante é que os parâmetros que mais afetam o tempo de meia-vida é a profundidade, que dá para ver que o valor praticamente dobra, e a concentração de carbono orgânico dissolvido. Por fim, realizamos a análise diante de uma amostra do Rio Paranapanema, um dos mais importantes corpos hídricos do país. Aqui na tabela 4, nós temos as variáveis associadas ao rio na região de coleta da amostra. Bom, a partir desses resultados obtidos, algumas conclusões foram possíveis. Além das conclusões associadas aos resultados já mencionados, como o efeito da hidrólise, por exemplo, alguns outros aspectos podem ser apontados, como as constantes cinéticas associadas às reações com as espécies reativas, que se apresentaram compatíveis com aquelas descritas na literatura existente, o valor para o rendimento quântico, que foi compatível com os associados a outros pesticidas, e o tempo de meia-vida para a matriz analisada, o Rio Paranapanema, que estava de acordo com aqueles valores que foram obtidos para águas superficiais brasileiras. Considerações finais, apenas agradeço ao grupo ADOX, coordenado pelo professor Dr. Antônio Carlos, que juntamente à doutora Arlen Mabel me apresentaram o projeto e me acompanharam em todo esse percurso. Agradeço ao CNPq pela concessão da Bolsa PIBIC, e especialmente à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, pela oportunidade de estar aqui apresentando o projeto na 73ª reunião anual.